Quem é que ia responder a pergunta? Sei. Quem respondeu? Que foi, qual foi a resposta? A letra C foi? Vossorocamento? Pois é, essa daí é super fácil, né? A gente colocou lá, eu coloquei essa questão parecida com essa, não foi? Na AP? Foi isso que coloquei? Sinceramente, eu não lembro, professora. Então, assim, super fácil essa feição aqui, não é? Uma vossoroca, que é erosão pluvial, né? É a água da chuva que vai arrastando, que cava inicialmente um sulco, né? Uma feição fina, e que vai avançando e se transforma numa vossoroca. Vejam que também uma questão do SSA. E aí os termos, vamos aos termos. Erosão laminar, existe essa palavra? Existe sim. Se isso fosse uma área plana, prestem atenção a isso, uma área plana. E a chuva também provoca a erosão laminar, vai arrastando como se fossem lâminas de solo. Imagine, arrastando aquelas camadinhas. Então, isso se chama erosão laminar. Existe esse termo. Eolização existe também. O que é eolização? É a erosão, o processo erosivo do desgaste causado pelo vento. Existe esse termo, mas não é esse caso aqui. Assoreamento, existe esse termo? Existe? Sim, assoreamento é quando as águas, principalmente pluviais, levam areia, né, terra, sedimento, e aí a gente chama popularmente de areia, para os canais fluviais, quando há um excesso de sedimentação nos canais fluviais. Isso é assoreamento. Então, há um assoreamento dos rios, dos canais, vocês escutam isso nas cidades, pelo excesso de sedimentos que são levados para os canais, pela chuva, provoca um assoreamento, enche o canal de terra. O que é que pode acontecer? Transbordar, cheia. Então, esse termo existe sim, né? Lixiviação existe? Sim, a gente vai estudar no próximo conteúdo, que é solo. Quando a gente estuda solo, os solos são lixiviados. Esse termo significa lavados. A água da chuva lava o solo. Lixiviação. Então, todos esses termos existem, mas nesse caso é o vossorocamento. Ok? Vamos à próxima, né? O que é que nós temos mais? Deixa eu passar assim mesmo, para não atrasar mais. Essa outra questão da UPE, aí preste atenção, essa eu achei um pouquinho difícil, pouquinho, mas vocês sabem responder sim. Vejam o que pede aí. A teoria da tectônica de placas apresentou um avanço extraordinário para duas importantes ciências, geologia e geografia física. Diversos aspectos da geomorfologia de áreas continentais e oceânicas, que antes da década de 60 ficavam sem uma explicação convincente, foram melhor entendidos desde a aplicação dessa teoria, né, da tectônica de placas. Com relação a esse tema, examine a figura ao lado. A figura clássica, né? E aí eu já deixei a resposta. Oh, meu Deus. Ela pode ser aplicada para revelar corretamente a formação da dorsal do Atlântico. Se eu colocar assim, a resposta não aparece, não. Pronto. Formação da dorsal do Atlântico. Deixa eu ver aqui. Pois bem. Quais são as opções, né? Tem alguém pedindo para entrar? Formação da dorsal do Atlântico. Gênese da cordilheira do Himalaia. Evolução dos escudos e maciços antigos. Origem das aleutas. Ou formação de depósitos carboníferos. Qual era a opção que tinha aí anteriormente? A origem das aleutas. Certo. E o que é isso? Por que a origem das aleutas? Por que não é a formação da dorsal do Atlântico? Por que isso aqui não poderia ser a formação da dorsal do Atlântico? Por quê, senhores? Porque é uma zona de subducção, né? Aqui é uma zona de subducção. Formação da dorsal do Atlântico é o quê? Divergência de placas, né? Divergência de placas. Então, estaria errado por conta disso. Essa é uma questão difícil. Gênese da cordilheira do Himalaia. Não pode ser por quê? Colisão de placas. E são duas placas oceânicas, né? Aqui são duas placas oceânicas. Cordilheira do Himalaia, não. São continentais. Olha lá. Evolução dos escudos e maciços antigos. Essa vocês eliminariam de cara, né? Tem nada a ver com a evolução de maciço antigo, né?
Formação de depósitos carboníferos recentes. Primeiro que aqui está contradizendo, né? O carvão, para se formar, precisa de muito tempo, né? É um processo de sedimentação de árvores. Então, tiraria isso, recente. E também não se forma carvão assim, né? Ao contrário, né? Se fosse fogo aqui, iria destruir o carvão e não formar carvão. Totalmente, vocês eliminariam de cara também esses dois aqui, o C e o E. E aí nós temos origem das aleutas. E é por que essa resposta é verdadeira? O que são as aleutas? Aleutas são ilhas, né, professora? São ilhas vulcânicas. Então, o que é que está mostrando aqui? Formação de ilhas. Pronto, é um processo que tem aqui subducção, mas ele perguntou, essa imagem pode ser aplicada para revelar corretamente formação de ilhas. E, por acaso, aleutas são ilhas. Mas aí, veja, essa daí é difícil, porque nem todo mundo sabe onde estão as aleutas, o que são aleutas, né? Essa não é uma... Isso é muito... achei essa questão aí realmente, assim, do ponto de vista de uma pegadinha complicada, porque não é o aluno conhecer o conteúdo, ele tem que conhecer esse conjunto de ilhas específicos. Então, eu achei aí meio que uma sacanagem do vestibular, entendeu? Poderia ser origem de ilhas vulcânicas, formação de arquipélagos, mas um conjunto específico de ilhas, né? Então, foi uma pegadinha meio sacana, eu achei, certo? Aí, nesse caso, eu, enquanto estudante, resolveria pela eliminação do que está errado. Porque eu não saberia, né? Eu, estudante, vamos dizer que nem todo mundo sabe que são as aleutas. Então, teria que ir pela eliminação, certo? Pela análise dessas outras conjunturas que a gente foi fazendo aí. Vamos lá, né? Próximo. Essa também, ó, SSA de 2018, cai muito conteúdo dessa parte que a gente está vendo agora, até o solo. A gente vai ver solo, cai muito, sempre todo ano cai. Analise a figura a seguir sobre elementos nela contidos. Vejam aí que é que contém esse elemento nessa figura. E essa imagem representa o quê? De maneira bem simples. O que é que representa essa imagem? Como é o nome dessa imagem, se vocês fossem dar o nome? É o ciclo das rochas? É o ciclo das rochas. Ó, tá falando aqui, ó, de magma, fusão, rocha metamórfica, arrefecimento, rocha magmática, sedimento, diagênese, que mais? Afloramento, certo? Então, é o ciclo das rochas, como se formam as rochas. Então, é isso aí. Processos de formação da rocha. É o ciclo das rochas. Sobre essa imagem, as rochas magmáticas são aquelas que se originam pelo resfriamento lento ou rápido do material em estado de fusão, encontrado em áreas profundas da litosfera. Certo ou errado essa afirmativa? Certa, né? Essa afirmativa é certa. As rochas magmáticas são aquelas que se originam pelo resfriamento do magma. Dá-se o nome, né, dá-se a denominação de diagênese, olha o termo, olha as pegadinhas, né? Aos processos de lixiviação do solo. Fato esse que determina a redução da fertilidade dos sedimentos argilosos. Certo ou errado essa? Primeiro tem que saber o que é diagênese. Tem aqui diagênese. Dá-se o nome de diagênese, processo de lixiviação do solo. Vamos ver onde é que está encaixado a diagênese? Tem aqui deposição de oceanos, sedimento. Tá errada essa. Está errada essa. Por que está errada? Porque nessa imagem está dizendo que diagênese é o processo de transformar sedimento em rocha sedimentar. A imagem diz isso, né? Transformei sedimento em rocha sedimentar. Compactou, litificou. O nome disso? Diagênese. Certo? Então, diagênese é o processo pelo qual os sedimentos se transformam em rocha. Ah, então solo foi feito pela diagênese, senhores. Solo não é sedimento? Foi feito pela diagênese? Elaborado? Não. Por quê? Porque solo não é rocha. Certo? Então, rocha sedimentar foi elaborada através de um processo chamado diagênese. Só a rocha sedimentar, ok? Meteorização, né? A gente já sabe o que é meteorização. É sinônimo de... Esqueci agora. Sinônimo de... E agora? Erosão, intemperismo. Isso, meteorizar é desgastar. A meteorização pode ser de natureza química, mecânica ou física. Química e mecânica ou física, né? Aqui como sinônimo.
Esse fenômeno prepara os corpos rochosos para o processo de erosão. Essa afirmativa é certa ou errada? Certo, eu acho. Verdadeira. Também acho. Então, vamos lá, né? Se a gente tem razão ou não, né? Vai que a gente está errado. As rochas sedimentares encontram-se, em geral, dispostas em camadas. A exemplo do gneiss e dos diversos tipos de arenito. A gente tem que saber que rocha é essa e que rocha é essa, para eu compreender essa frase. E aí? E eu não sei. E agora? Quando? Deixei aí. O que vocês acham? Alguém arrisca se é certa ou se é errada essa? Eu acho que é errada. É, né? Acho que é errada. Então, vamos imaginar que seja errada. Por que você acha que é errada? Eu também acho. Porque gneiss é rocha metamórfica. Perfeito. Olha, a resposta todinha, a frase todinha está certa. Exceto por essa palavra. Essa rocha não é sedimentar. É uma rocha metamórfica oriunda do granito. Metamorfizou e transformou no gneiss. O Pão de Açúcar do Rio de Janeiro é um gneiss. Aquele conjunto todinho do Pão de Açúcar, gneiss. Certo? Então, ó, toda a frase está certa. As rochas sedimentares são dispostas em camadas, são super fáceis de identificar. Arenito, olha o nome, de areia, compactação, diagênese de areia. Mas o gneiss aí dá o erro da questão. Quando os processos erosivos retiram uma imensa quantidade de rochas pré-existentes, que recobrem rochas magmáticas intrusivas, estas podem aparecer na superfície terrestre, a exemplo dos granitos. Nesse caso, disse que houve um afloramento rochoso. E aí? Essa afirmativa é certa ou errada? Eu acho que é certo, professora. Quando os processos... Você acha que é certo. Então, qual é a resposta aqui? Você acha que é certo? Qual é a resposta? A 5 é certa? A 3 é certa? Letra A. Letra A, 1, 3 e 5 estão certas assim, exatamente. Por que a 5 está certa? Quando os processos erosivos retiram uma imensa quantidade de rochas pré-existentes, que recobrem rochas magmáticas, então rocha magmática intrusiva dentro da Terra. Olha esse termo aí, a gente tem que saber isso tudo, né? Rochas magmáticas intrusivas são rochas que estão dentro da Terra. Quando os processos erosivos tiram todo o material que recobre isso, essas rochas intrusivas ficam expostas. E isso a gente chama de afloramento rochoso. O granito é um exemplo? É. Senhores, o granito, que é superabundante no mundo inteiro, é uma rocha magmática intrusiva, se formou dentro da Terra. A gente ainda vai estudar mais esse assunto, né? Rochas a gente não viu ainda, mas está englobando, veja como eles misturam todos os assuntos, né? E aí a gente tem que saber os termos e temos que saber fazer a conexão entre os assuntos de geografia. Certo? Vamos lá. Então, a resposta correta é exatamente essa, citada pela... Olha essa, que imagem clássica do assunto. Observe corretamente a figura a seguir. Assinale o título que define corretamente essa sucessão de ilustrações de um importante fato geológico. Que título definiria essa sucessão, esse conjunto? Não é uma imagem, é a sequência. Formação de dobras na crosta terrestre? Sim, seria essa a resposta? Alguém arrisca essa, a letra A? Acho que não. Está Eu acho que formando não. dobra aí? Formação de dobra é assim? Desenvolvimento de um graben tectônico? Sim. É assim que se forma um graben? Sim. Uhum. Vamos ver a próxima. Evolução de processos de erosão eólica em ambiente árido? Definitivamente não. Todo mundo eliminaria essa de cara. Gênese de pedimentos tectônicos? E aí? Gênese é a origem. Pedimento, senhores, é como se fosse o termo pé, lembra realmente a imagem, é como se fosse sobre uma feição de relevo, a parte pedimento, essa parte, a base. Está mostrando por acaso isso aí? Não. Então, vocês já conhecem a imagem clássica da formação de um graben. O que é um graben? É uma feição que forma uma depressão depois, né? Causada, é um rebaixamento, na verdade, causada por falhas na litosfera devido à pressão, né, vertical, e uma parte da litosfera vai afundar
outra parte vai soerguer. Ele está destacando muito mais aqui o graben, né, do que o roste. Veja que o roste aí não está nem sendo destacado. Então, essa feição é o graben. Então, é a formação, o desenvolvimento de um graben, certo? E sabendo, claro, que dobra jamais se formaria assim, né? Porque dobra teria que haver a colisão e o enrugamento de uma das placas. É isso? Pronto. Então, vejam como a UPE trata esses temas. Tenho plena certeza que essas questões todas, pelo conteúdo que a gente já deu, vocês saberiam responder. Parando para analisar com calma, claro, né? Parando para fazer as análises. Essa, de todas as questões da UPE dos últimos 4 anos, eu achei a mais difícil. Tirando aquela da Aleutas, que é uma pegadinha, essa eu achei a mais difícil. Vamos deixar vocês raciocinarem com isso. A representação cartográfica dos fatos geográficos avançou consideravelmente nas últimas décadas, sobretudo a partir do emprego de tecnologias modernas utilizadas pela cartografia. Por exemplo, a imagem de SRTM, como a que será vista a seguir. Dentre os itens mencionados a seguir, quais podem ser identificados a partir do exame da imagem? Primeiro, STRM, senhores, é uma missão da NASA com acho que o Instituto de Geologia Mundial, a instituição que organiza a geologia do mundo inteiro, com a NASA, eles criaram essa missão para mapear topograficamente todo o planeta Terra. Então, os resultados são essas imagens STRM, imagens da missão. E aqui, eles também estão fazendo conexão, né, com a cartografia. Vejam que juntando as informações. Essa imagem define quais fatos, né? O que é que pode ser relatado para essa imagem aí? Pode ser identificado migrações sazonais de rochas magmáticas? Será? Nessa imagem, será possível identificar falhas geológicas? Será possível identificar relevos escarpados? Olha a palavra escarpa surgindo. Diferentes massas rochosas? Recortes litorâneos? Ciclos hidrológicos anuais? Quais estão corretos? O que é que vocês visualizam nessa imagem? Dá para ver migração sazonal de rocha? Não, porque não tem nem como saber para onde é o norte, onde é o sul. Primeiro que as rochas, vamos lá, rocha Exato, nem tão parado. Rocha não é um ser migrante. Sazonal, essa palavra sazonal, sabem o que significa, né? Significa estação ou temporada. Migração sazonal, migração de uma temporada, de uma estação. Então, migrei e voltei. Isso é migração sazonal. Óbvio que não, né? Primeiro que elas não migram e segundo, muito menos vai numa estação e depois volta. Né? Impossível. Dá para ver falhas geológicas nessa imagem? Dá. Ó, falha geológica. Eu mostrei uma imagem de Pernambuco, lá na aula, sobre falhas, e disse, olha, o lineamento Pernambuco identificado aqui na imagem. Isso são falhas, certo? Dá para visualizar nessa imagem. O que é que vocês acham que essa coloração escura é? Eu teria que saber o que é isso, né? STRM, que é a missão de topografia. Então, veja outra pegadinha aí na questão. A questão é super difícil, porque primeiro eu tenho que saber o que é isso, né? Imagens STRM, imagem de topografia. Então, o que é que a imagem destaca? A topografia. Se a imagem destaca a topografia, o que seriam essas cores escuras? Áreas mais elevadas. Se são áreas mais elevadas, mostra relevos escarpados nessa imagem. O que é uma escarpa? Sim. Escarpa é a lateral, é a borda de um relevo elevado. É a escarpa. Eu falei escarpa da Serra das Russas, lembra? Então, escarpa é a borda. Se eu tenho áreas elevadas, eu tenho escarpas. Então, aqui dá para visualizar assim, ó. Aqui é bem claro, escarpas. Dá para identificar que tem diferentes massas rochosas, diferentes tipos de rocha, ou será que aqui é um tipo de rocha só? Dá para visualizar pelas cores, né? Diferentes tipos de rochas, sim. Essa imagem propicia isso. Recortes litorâneos, será que tem aí?
Sim, tá dando para ver o mar. Aqui dá para ver o mar, recortes litorâneos. Ciclos hidrológicos anuais, dá para visualizar nessa imagem? Não. Não dá para ver a água se movendo ao longo de um ano. Até porque é estática essa imagem. E aí, qual é a afirmativa correta? Letra D. Eita, será que é? E agora? Ó, vejam, identificar. Vocês acham que de todas as que eu apresentei da UPE, essa é a mais difícil? Eu acho a das aleutas mais difícil. As letras mais difícil? Essa daí eu achei uma das mais fáceis. E foi, puxa vida, professora. Pois é, então quando se acha fácil é porque se estudou, né? Se sabe os determinados, os detalhes. Eu achei que vocês iam achar essa complicada, de fazer uma conexão, né? Estabelecer muita conexão. Pois bem, isso é o PE, que vocês vão enfrentar. Aí eu trouxe 2 ou 3 da SPSEX. Vamos lá. Porque alguns de vocês, eu espero até que todos, é bom fazer a SPSEX, que é um dos caminhos, né? Bem importante do Exército e que faz no 3º ano, né? E a gente tem abertura agora para as meninas. Então, vamos ver se vocês acertariam essa da SPSEX. Um pesquisador fez uma viagem pelo Brasil para verificar um terreno, as diferenças de relevo, né, no terreno, baseado na classificação do Juran de Royce. Viajando da cidade 1 em direção à cidade 2, provavelmente de A para B, conforme indicado na figura, o pesquisador encontrou sucessivamente, de A para B, os seguintes tipos de relevo: planície, planalto, depressão, planalto e planície. Planície, planalto, depressão, planalto, daqui para aqui. O que ele encontraria nessa classificação do Juran de Royce? Escarpas, depressão, planície, depressão e escarpas. Planalto, escarpas, depressão, escarpas e planalto. Planalto, depressão, planície, depressão e planalto. Primeiro, quais seriam eliminadas? A letra B, já de cara. Letra C e D. B e C seriam eliminadas, também acho. Por quê? Porque ele começa numa planície, que é a primeira via na planície. Porque não existe na classificação nem de Juran de Royce, nem de nenhum outro, o compartimento chamado Escarpas. escarpa. Não existe. Ele está usando essa classificação, Juran de Royce. Está usando Juran de Royce. Que tipo de relevo, que compartimento dessa classificação ele encontraria? Eu já elimino essas duas, porque não existe esse compartimento de relevo, né? É uma feição, mas não é um compartimento mapeado aí com Juran de Royce. Elimino. E qual é a letra? Letra A. A. Eu encontraria as áreas claras no mapeamento. Primeiro eu tenho que saber, se eu não souber o que é essa área clara para essa, eu sei o que é essa aqui. Não sei o que é essa? Aqui é o quê? Sim, é uma depressão. Um Aqui, rio, né, que forma uma aqui depressão. é o rio. O rio é a depressão, é uma forma de relevo que forma a depressão. O rio, senhores. Toda margem de rio tem qual forma de relevo? Toda margem de rio. Toda margem de lago. Toda a região litorânea, quase tudo, né? Porque pode ser uma falésia. Tem o quê? Uma planície. Planícies litorâneas, planícies fluviais, planícies lacustres. Então, eu sei que isso aqui é uma planície, porque aqui está o Rio Amazonas. Eu posso não saber de nada, mas eu sei que isso aqui é uma planície. Certo? Então, vamos partir daí. Ele vai encontrar uma planície aqui no meio. E aí, eu sei que as áreas escuras, geralmente, são as áreas mais altas, que no Brasil correspondem aos planaltos. Aos planaltos. Então, eu sei que isso é uma planície, aqui é planalto, aqui é planalto. Vamos ver se... E se isso é uma planície, aqui também não pode ser, porque está diferente. Então, o que seria esse ar? Uma depressão. Seria uma depressão. Mas então, aí não faz sentido. Não faz sentido? Não, nenhuma alternativa corresponde. Então, ele teria que achar uma planície, uma depressão. Ele está chamando aqui, Juran de Royce chama as áreas... Ah, tem esse detalhe de Juran de Royce, né? Ele chama as áreas fluviais de depressão, é isso? Ah, tem uma, esqueci. Ou então Juran de Royce estaria errado. Agora sim, letra A. Agora faz sentido, né? Porque, desculpa induzir vocês ao erro, mas eu expliquei de forma raciocinada. Senhores, aqui teria que ser. Embora eu não colocasse essa letra E, vocês teriam que fazer o quê com essa questão da SPSEX? Se não tivesse a letra E. O que vocês fariam?
Pediria anulação. Porque aqui eu sei que é uma planície, certo? Isso é uma planície. Não importa. Se a SpaceX não colocasse a letra E, como a professora esqueceu de colocar, eu teria que pedir anulação da questão. Vamos lá. Desculpem. Senhores? Senhores? Oi. Vocês estão visualizando? Sim. Desculpa. A tela do Zoom? Sim. Sim. E a tela da nossa aula? Vou fechar o Zoom aqui. Não. A Agora tela o da WhatsApp Web. Ih, a professora está ótima, né? E agora? Agora é a tela inicial do Zoom. Minha Participante do gente, post e Zoom. cadê a nossa aula? O que é que vocês fizeram com a minha aula? Aqui. Senhores, então, ó, depressão, letra A. Planalto, passou um pedacinho do Planalto aqui. Planície do Rio Amazonas. Passou novamente, depois da planície, Planalto sul-amazônico, Planalto norte-amazônico. E chegou novamente numa depressão, certo? Então, só lembrar, toda a região litorânea é planície, sim. Toda a região próxima de água, de rio, planície, sim. E lembrar aí, no caso do Rio Amazonas, tem os planaltos norte-amazônicos e sul-amazônicos, certo? Acabou o nosso tempo, foi isso? Olá, pessoal. Oi. Acabou o nosso tempo? Não, faltam Não. 8 minutos. Pronto, então vamos lá, dá tempo de discutir essas três que eu trouxe. Essa daqui, da SpaceX também, eu trouxe nova imagem para visualizar melhor. Vejam o que é que ele pede. A figura abaixo destaca alguns pontos do relevo do continente americano. Oi? Bruce, a gente não está vendo a questão. Vocês não estão vendo? Não. Então vamos lá mostrar a vocês essa questão aqui. Estão vendo? Agora sim. A figura abaixo destaca alguns pontos do relevo do continente americano. As afirmações a seguir correspondem a algumas regiões assinaladas, né, de A a E. 1. A área correspondente a dobramentos modernos que se originaram do encontro de uma placa continental com a placa de Nazca. Tem uma dessas áreas que surgiu a partir disso aqui. Dobramento moderno, que surgiu da placa continental Nazca com outra placa aí, né? Que você já conhece o nome dela. Áreas formadas pela provável aproximação de colisão dos continentes primordiais que originaram Pangeia, portanto, antes do Pangeia. Demorado o trabalho das forças erosivas, rebaixou e esculpiu os antigos dobramentos. Então, hoje são bem baixos. Área de extenso derramamento vulcânico, ocorrido durante a época mesozoica e associada a intensas perturbações tectônicas oriundas da fragmentação de Gondwana, que recobre cerca de 1,2 milhões ou milhão de quilômetros quadrados do território brasileiro. Aqui eu já tenho a resposta, deixei aí porque não está letra A. Vamos lá, o que a gente tem que analisar dessa questão? Área, então nós temos letra A, C, vocês saberiam, né? C. Área correspondente a dobramentos modernos que se originaram do encontro de uma placa continental com Nazca. Dessas feições identificadas aqui, só essa região foi formada a partir disso aqui. Como é o nome disso aqui? Letra C? Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes foi formada a partir da placa de Nazca. Aqui também tem dobramentos, mas não com a placa de Nazca. Então, eliminaria. Então, teria que ser letra C. Só tem essa opção. Aí, veja, onde tem letra C? Só A e B. Já eliminaria 3 itens, mesmo que eu não soubesse de nada. Porque essa letra A é super fácil para vocês. 2, áreas formadas, essa é a mais difícil. Áreas formadas pela provável aproximação e colisão, né? Eram dobramentos modernos, que agora são dobramentos antigos, né? Antigos dobramentos que são rebaixados hoje. Então, nesse caso, é esse conjunto aqui, chamado de... Como é o nome desse conjunto? Quem lembra? Aqui são rochosas e aqui são apalaches. Apalaches são bem elevados, mas são bem mais rebaixados que as rochosas. E aqui Professora, Oi? e até porque daria para responder isso, porque
se é a letra C, essa segunda afirmativa Não seria pode ou ser. A ou D. E como ele diz que são áreas mais rebaixadas, não pode ser D. Não, exatamente. Então, só a letra C, que vocês conhecem bem, uma afirmativa, vocês conseguiriam resolver a questão por uma. Então, eu me apego ao que eu sei para eliminar o que eu não sei. E no caso contrário também, eu me apego ao que eu tenho certeza que não é. E nesse caso aqui do 3, eu quero lembrar a vocês um detalhe, porque isso pode cair em algumas questões. Nós tivemos aqui no Brasil um evento chamado Ciclo Brasiliano, um ciclo de eventos tectônicos e vulcânicos, que durou, né, que aconteceu nessa época aqui, ó, na era mesozoica, e que abrange mais de 1 milhão de quilômetros quadrados do território brasileiro, que deu origem a um monte de feições, de resultados de atividades geológicas e vulcânicas, principalmente, por exemplo, o que ele citou lá no Planalto Meridional, o Planalto do Paraná, que tem basalto, foi desse ciclo, é chamado ciclo brasiliano. Então, só lembrar, nós tivemos importantes eventos vulcânicos, sim, que tem feições que marcam até hoje a nossa estrutura e o nosso relevo. E esse evento é chamado ciclo brasiliano. Certo? Então, isso é importante destacar nesse item aqui. Queria trazer isso para vocês. Essa questão da SpaceX, tem uma que é super difícil, eu achei super difícil. Essa daqui é super fácil. Os movimentos lentos da crosta terrestre produzidos por forças do interior da Terra são designados genericamente de astrofismo ou tectonismo. Sobre esse movimento são feitas as afirmações. Orogênese, movimentos horizontais, ocorrem em áreas de contato entre as placas tectônicas, provocando os chamados dobramentos modernos. Epirogênese, movimentos verticais, provoca soerguimento ou rebaixamento, permitindo reajustamento isostático. Transgressão ou regressão marinha, avanço do mar, transgredir, é o avanço do mar. Regredir, é a regressão do mar, recuo do mar. São provocados pelos movimentos horizontais que exercem pressão sobre as bacias sedimentares encaixadas no interior dos escudos cristalinos. Tem sentido essa afirmativa 3 para vocês? Nem um pouco. Pois é. Então, ó, essas duas, vocês sabem, trás para frente, de frente para trás. Né? A orogênese causa isso tudo, sim. E lembrando, né, claro que quando há um soerguimento, um rebaixamento de bloco, há um reajuste, né, uma organização no equilíbrio isostático. Essa palavra é sempre usada, né? E transgredir, transgressão marinha, é quando o mar avança. Por que o mar avança? Por que ocorre transgressão? Quem poderia me dizer uma afirmativa, uma causa? Por que o mar pode avançar? Olha o tempo. Olha o tempo. Por que o mar pode transgredir a praia, a linha de costa? Por exemplo, aquecimento global pode ocorrer, a transgressão marinha? Sim ou não? Acho que sim, né? Pelo derretimento das geleiras, aumenta o nível Exatamente. do mar. Pronto. Exatamente. Então, transgressão, derretimento de geleira. Se derretimento de geleira provoca transgressão, o que provoca a regressão? O contrário do derretimento de geleira seria o quê? Uma glaciação ou Uma algo perto glaciação. disso? Perfeito. Eventos glaciais provocam regressão marinha, porque a água congela no continente. Eventos de degelo provocam transgressão marinha. O mar aumenta o volume e avança, né? E transgride a praia, invade o continente. Professora, Oi? desculpa interromper, porque o Luca avisou no chat que faltam 2 minutos. Faltam 2 minutos. Pronto, então 2 minutos é uma questão. Vamos ver se vocês respondem em 2 minutos. Movimentos lentos da crosta terrestre. Ah, esse foi o que a gente acabou de ver. Deixa eu ver, essa daqui que é super difícil. Essa é super difícil, responda bem rápido. Serra Pelada e Carajás são o espelho da desigualdade no país. Que 100 quilômetros separam uma da outra. Abismo social entre as duas é imensurável. Serra Pelada não há ruas pavimentadas, maioria das casas de madeira. Carajás vivem cerca de 5.500 pessoas, praticamente o mesmo número de Serra Pelada, mas o acesso em Carajás é restrito a pessoas autorizadas pela companhia. E todos os carros são revistados na reserva florestal de Aida para Carajás, né? A seguir, então nós temos aí dois lugares, Serra Pelada e Carajás. Serra Pelada é mais pobre, mas o acesso é restrito. E todo mundo é revistado. Carajás é mais movimentado, é mais desenvolvido, e
Então, há desigualdade entre esses dois ambientes. Vamos ver o que é que isso tem a ver com a geografia física. São listados alguns argumentos que explicam disparidades entre as duas localidades. O valor de mercado do ouro extraído no local